Olá, tudo bem? Como é que você está? Que bom estar contigo em mais uma classe da Escola Sabatina. Que bom é podermos estar novamente estudando uma lição que fala sobre a justiça, sobre o amor de Deus e como é mais interessante a gente entender que a justiça e o amor de Deus andam juntos. Isso quer dizer que nós temos um Deus maravilhoso que, além de oferecer Jesus Cristo para mim e para você, para que nós pudéssemos nele ter vida eterna, nós temos um Deus que vai ter um ato de amor no julgamento. Ou seja, fica mais fácil para mim e para você alcançarmos a eternidade com um Deus maravilhoso desse, né? O que nós estamos aprendendo o tempo inteiro é que a decisão dessa salvação depende de mim e de você. E hoje, na lição, nós vamos ver o que mais eu poderia ter feito. Olha que título maravilhoso, olha que título fantástico. O que será que falta para Jesus fazer para que você seja mais feliz, seja mais completo? O que será que falta para Jesus fazer para que você seja uma pessoa realmente que entenda que você é salvo em Cristo Jesus? Nós vamos ver nessa lição que tem muita coisa para a gente aprender e vamos aprender bastante coisa para você passar para a sua família, para os seus amigos. Outra coisa também, para você indicar o nosso canal, certo? IASD Central de Varginha, para os seus amigos, a nossa classe, para que possamos aprender bastante sobre Jesus Cristo. Tudo jóia? Tudo bem, Kevin? Tudo jóia contigo? E eu tenho o privilégio agora de apresentar os nossos professores aqui de cadeira cativa. Como é que vocês estão, meninos? Estamos ótimo, né? Tá bem demais? Ótimo. Faz tempo que eu não gravo com ela, não estou lembrado da última Faz vez. Faz tempo. O El está ficando muito seletivo. É? Ele disse que só grava com cabeludo agora. Aham. É isso, Elton? Não. Não? Não é por isso, não, imagina. Eu não lembro a última vez que gravei com ela. Gravar com o Joel é um privilégio para poucos, então estou é? com ele de novo. As agendas que estão... E graças a Deus, assim, nós temos bastantes professores participando, né? Isso é bom, né? A gente vai ampliando aí a gama, né? A gama, a diversidade, outros rostos aqui, para a gente ver que a nossa igreja está bem servida com os professores. E outra coisa, eu esqueci de trazer a lição aqui, mas na próxima lição, na próxima classe, eu quero apresentar já a nova lição. Você que não tem lição, por favor, manda aí para nós, quero minha lição, manda para tal endereço que nós vamos mandar. O Kevin vai botar aí o nosso zap, e pelo WhatsApp você manda seu endereço, que a gente envia gratuitamente para você a lição até a sua casa, até o trabalho, até o lugar mais fácil para você tê-la, tá bom? Não esqueça disso, tá? Conte com a gente conta que você tem a lição, porque vai ficar muito mais fácil a gente recapitular juntos, certo? Elton, como faz tempo que você não vem aqui, segundo o Joel, tá? Eu não sei lá, né? Segundo ele. Então agora você vai ter um maior privilégio que tem. Agora aquele momento especial que a gente vai falar com Deus, onde você vai colocar o seu pedido na mão de Deus e nós intercederemos juntos, né? Eu, Elton, Joel e Kevin vamos interceder por você e você por nós, para que tenhamos uma excelente lição e que o Espírito Santo venha dominar a nossa mente. Fechado? Você ora para a gente? Vamos orar. Querido Pai, maravilhoso Deus, agradecemos por todas as bênçãos. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta lição maravilhosa que tem confortado, tem nos feito lembrarmos que o Senhor é um Deus de amor, de justiça, de que tudo que passamos o Senhor conhece, o Senhor sabe e que vai nos dar a vitória em nome de Jesus. Amém. Entregamos os nossos amigos que estão conosco, nos assistindo, que Teu Santo Espírito os ilumine, que também sintam a Tua presença junto deles. Amém. E o principal, que esta palavra maravilhosa faça morada no coração de cada um. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Teu Santo Espírito nos guie em tudo que fizermos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Bom, antes da gente entrar na lição propriamente dita, eu quero fazer uma coisa aqui um pouco diferente, você me permite? Você permite, diretor? Eu queria chamar aqui um amigo que nós temos aqui. Tadeu, vem cá, Tadeu. Tadeu é um amigo aqui nosso da igreja, tremendo. Hoje ele está lá por pouco tempo, né? Está no Triângulo Mineiro. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui de novo, pertinho da gente. O Tadeu, ele é o esposo da Rode. Hoje ambos trabalham na escola, né? Adventista lá de Uberaba, né? E agora ficou velho e está se aposentando. É isso, Tadeu? Ficou velho? Mais ou menos. Tadeu, ficamos muito felizes de você estar aqui conosco, tá? Ele veio prestigiar a gente. Se você quiser prestigiar a gente numa gravação, vem aqui também. O Tadeu é o primeiro corajoso, que teve coragem, né? Vem pra cá.
Muito obrigado, Tadeu. A Deus gente abençoe, vai trazer tá? ele aqui para gravar, que vocês Vamos. não assistiram uma lição Ó, com ele ainda. excelente professor, Ótimo. excelente pregador. Fez uma série aqui de Apocalipse, não foi? Fez uma série de Espírito Santo. profecias. Profecias. Muito boa, certo? Excelente professor. A próxima vez que você vier, vamos gravar junto, tá? Então tá bom, obrigado, hein? Deus abençoe Está você, devendo, Tadeu. agora ele está devendo em público. E vocês podem cobrar em público. Vamos nessa, né? A lição nossa dessa semana, eu já falei o título antes. O que mais eu poderia ter feito? É uma pergunta, né? Eu fiz como uma exclamação, mas é uma pergunta. É o que mais eu poderia ter feito? Eu acho assim, quando alguém faz esse tipo de pergunta, é porque já esgotou tudo o que havia de ser feito. Ou seja, o que tinha de ser feito, eu fiz. Senão a pessoa não faria, né? Se soubesse, não, você podia ter feito aquilo outro, ninguém seria louco de fazer esse tipo de pergunta. Então, quando o autor coloca essa pergunta, ele já quer que a gente vá vendo na lição se existe algo a mais a ser feito ou não. E na lição de sábado, tem uma história que eu achei muito interessante, do menino, você que está em casa, do menino que a família dele, os pais adoeceu, e o rei mandou os soldados ir lá e pegar e separar os pais do menino. Então o menino ficou sozinho, com outras pessoas, mas os pais foram levados pelo rei. E a lição fala, né, que o menino ficou muito, mas muito, odiava aquele rei. Até ele crescer e ficar sabendo o seguinte: houve uma grande peste naquele lugar. Se o rei não tivesse separado as pessoas que estavam enfermas, provavelmente ninguém mais havia sobrevivido naquela região. Então a visão dele com relação ao rei mudou. Então, ele viu que aquele ato que durante a infância ele achava que era um terrorismo, foi o amor do rei pela população, que fez com que o amor também separasse os enfermos daqueles que estavam bons, para que houvesse uma população que vivesse, né? E vendo o verso, começa assim: Pilatos perguntou. Você que tem a Bíblia, abra lá em João, capítulo 18, verso 37, livro de João, Evangelho, capítulo 18, verso 17, diz assim: Pilatos perguntou: então você é rei? Jesus respondeu: o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Eu para isso nasci. Quando a gente olha Jesus falando isso para Pilatos, naquele momento em que ele sabia que estava indo para a morte, né? O julgamento ia ser ali mais injusto. Que sensação que dá para vocês, assim? Que sentimento que dá? Saber que Jesus sabia o que ia acontecer, olha para um dos algozes e diz: para isso nasci. O que você vê disso, Elton? Eu vejo assim que Jesus ele foi uma pessoa que fez toda a diferença neste mundo e na nossa vida, né? Porque aqui a gente vê que para o povo dele, que o rejeitou e levou a Pilatos, que era um romano, ele declara que ele veio para ser rei, né? E a gente vê que Jesus veio para isso, para dar o testemunho do quê? Da verdade. Então, ele é tudo, tem que ser tudo na nossa vida, porque o que ele passou por nós aqui, a gente vê uma grande realidade, que ele veio e cumpriu a missão dele. E ele tem que ser o rei do nosso coração hoje, né? Porque ele cumpriu tudo perfeitamente, de uma maneira totalmente diferente que qualquer ser humano pode imaginar, né? Então, a gente tem que amar muito a ele. Muito, né? Muito, porque ele fez toda a diferença. Joel, quando você olha para esse quadro, Pilatos, Jesus, verdade, caminho que ele ia seguir, o que dá para a gente pensar desse Jesus maravilhoso? Atenção nesse ponto, sim, quando Pilatos, né, pergunta para ele: você é rei? E Jesus não nega. E fala: para isso eu vim. Isso. Então ele não nega. Então a gente precisa entender aqui que tipo de reinado é esse. Aí ele fala que o reino dele ele está estabelecido na verdade. Ouvindo a testemunho da verdade. E aí a gente começa a enxergar o grande conflito, quando a gente entende que Jesus ele é rei, ele não nega essa posição, mas ele não é um rei segundo
o que os outros esperavam. Então, a gente vê que o reino de Cristo, o reinado de Cristo, ele veio para quebrar um sistema que foi estabelecido com um propósito: roubar aquilo que já pertencia a Cristo. Porque, assim, na lição do grande conflito, eu fiquei refletindo ainda com a classe na semana passada. Uma guerra ela tem alguns elementos básicos. Básico, mas bem básico mesmo. Para uma guerra existir, ela existe com esses elementos. Ou ela é os 3 elementos: tomada, retomada e resistência. Não tem uma guerra sem isso. Ou, se você está em uma guerra, ou você está tomando, ou você está retomando, ou você está resistindo. Então, o inimigo tomou algo. E Jesus, ele vem, né? E quando ele toma, ele estabelece um reinado. A gente viu a história de Jó na semana passada. Então, quando Jesus vem ao mundo e inicia o seu ministério, há um reino vigente, que além dos nossos olhos, é um reino que se estabeleceu com uma base. O que Jesus falou a respeito de Satanás? Que você é o quê? O pai da mentira. Né? Ele mentiu desde o princípio. Então, há um reino estabelecido e a base desse reino é o quê? É a mentira. Na retomada desse reino, Jesus ele entra, ele não nega que ele é rei, mas ele veio com uma outra base, com a verdade. No meio disso, existe a retomada e a resistência. A resistência ela parte do inimigo também, ou daqueles que já aceitaram o caminho da salvação. Ambos então, têm que resistir, né? Aquele momento ali, ele é crucial. Os últimos momentos da vida de Cristo, por exemplo, em João, ele diz assim, eis que aí vem o príncipe deste mundo, e eu não tenho nada com ele. Os últimos momentos da vida de Cristo, eles são cruciais nessa guerra entre verdade e mentira. E o interessante, na parte de domingo, diz assim, Cristo o vencedor. Já que nós vimos que Jesus, rei, aquele que veio, né, para desfazer o mal, a minha pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: o que seria de nós sem Cristo? Perdidos, né? Para todos sempre, né? Jesus tem que ser tudo, né? Por isso que ele é o vencedor. E Jesus uma vez disse, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então ele é o vencedor por nós, né? E a gente vê aqui, igual o Joel falou, né? O inimigo veio trazer a mentira, né? O que fala na lição, né? Que ele, desde o princípio, engana o mundo inteiro. Aquele que lança acusações contra Deus e seu povo nas cortes celestiais. Um príncipe usurpador. Isso é Satanás. E Jesus é o contrário, né? Que fala, Jesus veio ao mundo a fim de dar testemunho da verdade, né? Verdade. Olha que coisa maravilhosa. E, por meio da cruz, Jesus demonstrou forma suprema de justiça e amor perfeitos de Deus, refutando as acusações de quem? Do mentiroso Satanás, né? E fala que ele destruirá, né? Por fim, ele vai destruir o reino do diabo aqui nessa terra, né? E ele sabe que pouco tempo resta para ele. O inimigo sabe disso, então ele está irado, né? Mas Jesus, ele é o vencedor por nós. Se não fosse por ele, nós estaríamos o quê? Totalmente perdidos, né? E interessante que a gente lê os comentários de Ellen White, ele fala que ele morreu fora de Jerusalém, né? Mostrando que ele veio para todo mundo, não veio só para o povo judeu, né? Que coisa maravilhosa, fantástica isso. Então ele poderia ficar lá, tranquilo, né? Tranquilo. Pai, nas cortes celestiais, no seu trono, no seu, né? Com sua coroa de ouro, de realeza lá, mas ele se humilhou. Isso é uma coisa que homem nenhum poderia inventar uma coisa dessa. Por isso que a gente vê que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, né? Essa pergunta, o que nós somos sem Jesus, a lição de sexta-feira da semana passada, a lição 10, ela na parte de sexta-feira diz assim, o homem caído é legítimo prisioneiro de Satanás. Pronto. Acabou. Uma vez a gente estava passando uma lição e eu estava lendo esse livro, Testemunhos para a Igreja, aqui, volume 1. E quando eu achei isso aqui, eu trouxe o livro aqui
a gente comentou, fiz esse comentário exatamente desse texto, eu ainda falei assim, ó, essa frase eu queria ter ela colada, eu deveria ter ela colada do lado de dentro do portão da minha casa, para que todo dia, quando eu sair, eu me depare com essa frase. O homem caído é legítimo prisioneiro de Satanás. Unicamente Deus é capaz de limitar o poder do maligno na sua vida. Então, eu preciso ter isso na minha mente o tempo inteiro. Por quê? Quando eu entendo isso, o que você faz quando você entende essa sua fragilidade, essa sua limitação? O que você faz? Você entende que você é cativo legítimo de Satanás, se Só você tem um estiver jeito na de sair de posição, lá, e que Deus é o único capaz de limitar o poder dele na sua vida. O que você vai fazer? Se eu quiser ser salvo, é Deus, né? Constantemente. Você vai correr a Deus. É aquela coisa que o Elton sempre fala. É o poder de quem, Elton? Do Espírito Santo. E interessante que a lição traz que nós precisamos reconhecer a justiça e o amor de Deus e também devemos fazer o quê? Proclamar essa justiça, esse amor de Deus para as pessoas. Como é que eu reconheço isso na minha vida? Através da palavra, do estudo, da oração, do poder do Espírito Santo. Porque o que tem de gente falando coisas erradas sobre Deus, porque Satanás ele é um mentiroso, Sim. Ele é um enganador. Falar, Deus, como é que se existe Deus? Por que tem tanto sofrimento nesse mundo? Por que existe tanta injustiça? E jogam a culpa, às vezes, em Deus, né? Satanás adora fazer isso, né? Mas a gente vê que Jesus foi o que mais sofreu nessa terra. Foi o que mais sofreu injustiça, foi o mais desprezado aqui nessa terra. E ele, como o rei do universo, passar por isso, por nós. Então, tem que ser mais demais, não tem? Tem, hein? O que seria de nós? O que eu poderia ter feito? Agora, pergunta para mim. O que mais Deus poderia ter feito por mim? Ele fez tudo. Esse título dessa lição aqui... É muito eu acho provocador, né? Esse título, você tinha que botar em cima dessa frase no portão. A gente tem que lembrar disso sempre. E a lição, ela termina, eu acho muito legal, o último parágrafo diz assim, ó, no fim, não importa o que Satanás faça, ele já é um inimigo derrotado. Amém. Como é importante eu e você entendermos isso, que a gente às vezes perde para um inimigo derrotado, porque como nós já vimos, tanto o Elton como o Joel falou, porque nós às vezes não queremos depender da graça e do poder magnífico de Deus. Justo e justificador. Eu fiz uma pergunta aqui, ó, eu sei que a minha pergunta que é meio infantil aqui, mas eu preciso que vocês me respondam, porque eu preciso que os professores ensinem eu. Então vamos lá. A pergunta eu fiz aqui é o seguinte, né? O que seria de nós sem Cristo? Agora, a outra pergunta hoje é, o que Cristo fez por nós na cruz? Garante realmente a vitória? Claro. Tem certeza disso? Na cruz também, o plano da salvação, ele é estabelecido em etapas, né? Cada etapa é tão importante quanto a outra. Sem uma, a outra não teria a importância. Por exemplo, Cristo nasceu, a gente olha para a morte de Cristo como o evento mais importante, mas se ele não tivesse nascido, não ia morrer. É aquela questão né? da ressurreição também. E a ressurreição. Aí Cristo morre, é o evento mais importante. Se não ressuscitasse... Mas se não ressuscita, e Cristo ressuscita, mas se ele não volta... Estão perdidos. Então, a gente tem... Todo o plano da salvação é importante. Mas a cruz de Cristo, ela... imagina se Cristo tivesse falhado na cruz. Estava tudo perdido. Por que Jesus morreu na cruz? Porque a lei dizia o quê? Quando a gente fala lei, eu entendo lei da seguinte forma. Deus criou o universo, e o universo, as criaturas, os anjos, os seres celestiais, tudo é regido por leis. Em cada esfera existe uma lei. A lei para os anjos não é a mesma para o ser humano. A lei, ela é a vontade de Deus expressa para as suas criaturas. No Éden, qual que era a vontade de Deus expressada na lei, que era a árvore, para as suas criaturas? Que o pecado não entrasse no mundo. Depois que o pecado entra no mundo, existe uma lei para restringir a ação do pecado. Os 10 mandamentos, criar você olha lá. Porque senão... Então, sempre a lei vai expressar a vontade de Deus para as suas criaturas. A lei de Deus, ela tinha uma condenação. Se você comer, você vai o quê? Vai morrer. O inimigo queria mostrar que Deus ele havia criado uma lei
que era impossível de ser guardado. Então, qual que era o plano de Satanás? Se o homem cai, Tô feito. ele tem que matar o homem. Tô feito. Certo? Acabou Pronto. tudo. E aí estaria provado que Deus não é era mau, possível guardar essa lei. Se Deus não mata o homem, Mentiroso, Satanás ia fazer o quê? Acusar o quê? De todo jeito, ele tinha um dedo apontado para Deus. E aí, o que Deus faz? Alguém tem que morrer. Isso ele não esperava, não. E isso ele não esperava. É aqui que se quebrou. Então, existe uma grande dúvida na mente dos seres celestiais, de anjos que não caíram também, até a cruz. Na cruz foi exposta toda a verdade a respeito do reino de Satanás. Por quê? A Bíblia fala assim lá em Romanos 5, por um homem entrou o pecado no mundo e a morte. Mas através de... Aí Jesus é considerado o segundo Adão, porque ele veio provar que a lei de Deus poderia ser guardada, mas ele veio também para receber a condenação no nosso lugar. Graças a Deus que ele fez isso por nós, né, Joel? Aí a gente entra, nas ações da lição. Cristo vencedor, ele veio estabelecer um reinado e o reino da verdade. A outra ação de Cristo, Cristo veio morrer em nosso lugar. E amém por isso. O Elton, viu? Quando você está folhando, eu sei que você está com alguma coisa, vai lá. Aqui a lição fala uma coisa muito interessante. Em cada ocasião, a obra de Cristo desfaz a obra do diabo, né? E qual a pior coisa que o diabo colocou nesse mundo? A morte. Né? Então, aqui Romanos 3:23 fala, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos, não tem ninguém. E em 6:23 fala que o salário do pecado é? A morte. A morte. Mas aí fala, né? Mas aqui, salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não tem coisa mais terrível do que a morte, né? E o pecado trouxe a todos. E Cristo venceu isso por nós. E o que eu acho interessante, né? Que Satanás leva Jesus ao madeiro. Ele não entendeu bem o que estava acontecendo, ele sabia que alguma coisa estava acontecendo ali que era contra ele. Ele sabia, quando vai pegando a Bíblia, porque ele é um conhecedor, ele sabia que a salvação vinha para a morte de alguém. Mas a cruz também, né? Eu coloco aqui o que a morte de Jesus na cruz revelou sobre Satanás. Ou seja, a cruz revelou a misericórdia, a garantia, mas também revelou o outro lado de Satanás, né? Desmascarou ele, não foi isso? Esse ponto foi muito importante, você ter tocado nele. Eu ia falar sobre ele, tinha esquecido, ainda bem que você tocou nesse ponto. Porque quando a gente viu que Jó, ele serviu de testemunha diante de um concílio celestial, onde o inimigo chegou e acusou Deus na frente de todo mundo. Imagina você numa reunião lá com os seus, né, com as pessoas às vezes que são subordinadas a você, ou parceiros, ou uma reunião de negócio, uma mesa grande, e você ali está prezando pela sua índole. As pessoas vão confiar em você, vão negociar com você, vão fechar contrato com você, porque, né, elas confiam em você. Aí chega um camarada e acusa você diante de todo mundo. Como é que fica a sua reputação? Feio. Né? Nesse evento, a Bíblia mostra que mesmo com a guerra que houve no céu e Satanás e seus anjos, primeiro a Bíblia diz assim, que não foi achado mais o lugar deles no céu. Há uma perda de posição, mas o inimigo continua tendo um acesso limitado a Deus, porque lá no evento que é mostrado no livro de Jó, o inimigo vem na presença de Deus. Então, de certa forma, ele ainda tinha um acesso. Depois da cruz, ele é realmente expulso do céu. E aí ele não tem mais... Né? Aí acabou. Então, esse evento da cruz, a cruz ela vai mostrar realmente, não só para nós, mas para seres celestiais, realmente o que é o governo de Satanás. Ali a derrota está decretada. Aí a Bíblia vai falar que Satanás está irado, né, sabendo que pouco tempo lhe resta, mas ele é derrotado. Agora imagina só o mundo inteiro vendo, quando a gente fala muito, desculpa, o universo que não caiu, os anjos vendo Jesus dando a vida, aquilo que Satanás dizia que jamais ia acontecer, porque Deus era rude, Deus era mau,
Deus criava uma lei que ninguém conseguia cumprir, agora Deus vinha, subjuga-se a lei e ainda dá vida, né? Agora, na parte... Tem mais alguma observação, Elton? Na parte de terça-feira, o Cântico do Meu Amado, eu tenho uma perguntinha aqui, bem facinho, para vocês dois, certo? Segundo o Cântico, o que mais poderia ser feito para o bem da vinha? Explica esse negócio para nós aí, Elton. O que estava acontecendo com essa vinha? Então, essa vinha aqui, o que a gente dá a entender aqui? Quem que é que fazia parte da vinha, né? Israel, né? Então, Deus foi lá, cuidou da vinha, né? Fez tudo por ela. Diz que botou adubo, tudo, né? Quer ver? Pode ler Pode, aqui? eu sei que você está aberto ali. Aqui no agora, Isaías 5:1, né? A 4, 1-4, né? isso. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas o quê? Bravas. Complicado, né? Aí vem a pergunta, né? E o que ele poderia fazer? Ele fez tudo, né, pelo povo de Israel. Mas, ao invés de serem uvas boas, eles se tornaram uvas bravas, deram um mau testemunho de Deus, né? Eu acho interessante que Ellen White fala que Deus procurou frutos em seu povo, Israel, porque ele plantou para dar o quê? Bons frutos. Mas, no entanto, era um estorvo na terra. Olha só o termo que ela usa, estorvo na terra. Toda a sua existência era uma maldição. Imagina. Ou seja, Deus fez tudo e, ao invés deles se retribuírem aquilo que Deus tinha feito, fazendo a vontade de Deus, eles fizeram ao contrário. E a gente vê a história do povo de Deus no passado, lá na época de Isaías, foi uma coisa terrível, né? E esse é o cuidado que nós temos que ter, que Deus fez tudo por nós. E, ao invés de sermos bênçãos para os outros, sermos maldições, né? Essa pergunta aí, quando você fala dessa forma, geralmente é porque alguém está colocando uma responsabilidade sobre você. Aí você fala assim, mas o que mais que eu poderia ter feito? Se você fez tudo o que poderia ser feito, você está o quê? Consciência limpa, tranquilo. Consciência limpa. É exatamente isso, porque como na ilustração, na introdução, aquele menino ele não tinha uma visão ampla, completa, a consciência dos fatos, para entender o porquê o rei tinha tirado os pais dele, assim nós somos também. E hoje o mundo, a lição do trimestre trouxe isso em muitos pontos para a gente, que alguns se amparam nessa ideia de que se Deus é bom, por que o mundo é ruim, por que as pessoas sofrem, tudo, para estar constantemente acusando atacando a Deus, né? Atacando a Deus. E Deus está falando, o que mais eu poderia ter feito? O que mais eu posso fazer? Se eles tivessem, pelo menos, investido tempo de conhecer esse Deus pelas Escrituras, né? Imagina que maravilha. E é muito Vai lá, triste, né? Aquela passagem de Jesus em João 15, né, que ele fala que ele é a videira, né? E que se o ramo não estiver ligado a ele, não produz frutos, né? Isso é muito triste, porque Israel rejeitou a Jesus, né? E ele era a boa videira, né? E eles não aceitaram, eles viam nele só aquela raiz que Isaías fala em 53, né? Uma raiz de uma terra o quê? Seca, que não tinha graça nenhuma, né? Eles desprezaram Jesus e não poderiam o quê? Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada, fazer né? nada. E assim acontece conosco, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Mesmo que eu faça coisas boas, que não for por Ele, ligado a Ele, eu estou pecando. É interessante que você vê a obra que o Espírito Santo faz nas pessoas, quando elas se debruçam na Bíblia e permitem, né? As pessoas até veem fruto do Espírito Santo, bons frutos, e ainda assim recusam, né, a ação de Deus, né, o que Deus fez por elas, né? É complicado. Agora, o interessante é que quando você pega essa parábola de Isaías, esse cântico, e a gente vai lá, no Novo Testamento, onde Jesus faz a parábola do dono da vinha. Vamos fazer um paralelo, Joel.
O que acontece ali entre as duas? Tá, é que, vamos lá, existe o cântico lá de Isaías, Isso. certo? Era uma ilustração, mas ela de fato se cumpre na vida dos fariseus. E ali é a profecia encontrando cumprimento naquele ponto, né? Porque depois Jesus condena, realmente, fala, ó, a mensagem vai ser levada para outras pessoas. Não para vocês, frutos, que vão dar frutos. Mas vamos lá. Jesus ele vem, ele inicia o seu ministério, um ministério que tem a base a verdade. Depois ele se entrega, ele morre na cruz, ele vence o inimigo na cruz. Ele estabelece também uma vinha, porque essa vinha ela existia no Antigo Testamento, essa vinha existia no Novo Testamento, e essa vinha existe nos nossos dias. Também, né? O que é a vinha? O que é a vinha? A vinha ela simboliza o povo escolhido por Deus em todas as épocas. Para quê? Para manifestar o caráter de Deus, manifestar a salvação, dar os frutos para o mundo, para que o mundo conheça o caminho da salvação. E aí Deus, ele não simplesmente pediu para você levar o evangelho e cruzou os braços. Ele te dotou com dons espirituais, ele te deu meios para que isso pudesse ser feito. Está sempre junto. Ele está sempre junto, ele conduz, ele dá a presença do Espírito Santo. No Antigo Testamento, ele revelou as profecias aos profetas, enviou os profetas, orientou, enviou o seu próprio filho. Mas a gente recebe isso também. E aí, em Hebreus diz assim, ó, Hebreus 2, verso 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Tem como não. Então, essa lição ela traz também, não só mostra o que Cristo fez, mas ela traz uma responsabilidade para nós. Nós hoje somos os lavradores. Né? Os lavradores lá eles eram maus, eles apedrejaram, eles mataram, espancaram. Mas e nós? O interessante, né, o Elton? Aqui a parábola fala que foi mandado os mensageiros primeiro, funcionário segundo, mandou o filho. Falei, não, é meu filho, eles vão respeitar meu filho, né, já que eu sou o dono. Foi isso que aconteceu? Fizeram pior. Mataram, né? Não, e fizeram igual. Agora você falou uma coisa lá, Elton, completa aí. Os lavradores aqui que falam, né? Joel falou uma coisa, o Elton falou uma coisa interessante, que Jesus morreu fora dos muros de Jerusalém. E como é que aconteceu com esse lavrador, o filho do lavrador da parábola? Então, assim, a gente vê assim... Você entendeu? Eles rejeitaram a Jesus. Eles achavam que tinham matado a Jesus. Mas, no final, o que aconteceu? Deus plantou a videira fora do muro. E ali ela produziu frutos. Ou seja, fora de Jerusalém para o mundo. Tanto é que os gentios receberam a Cristo Jesus e aceitaram a Jesus. O fruto foi dado lá. Mas o interessante é que esses lavradores, a lição fala que eram o quê? Os principais e sacerdotes. E é interessante que Jesus fala que ele enviou, eles mataram, e no final, aqui no versículo 46 de Mateus 21, 45, fala assim, os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo essa parábola, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Imagina. A liderança do povo de Deus não aceitou Jesus. E eles entenderam que era para eles, e mesmo assim, eles não duro, né? reconheceram. Aí a gente vê Ellen White falando o quê? Sabe qual foi o motivo que eles não aceitaram a Cristo Jesus? Porque eles estavam cheios de justiça o quê? Própria. Eles estavam cheios de si. Eles achavam que eles eram melhores que todos, ninguém servia. Eles tinham justiça, ao invés de ter justiça de Cristo, tinha justiça própria. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Assim, é impactante, porque às vezes a gente lê e não se aprofunda no que o texto está passando. Né? Às vezes a letra é muito fria, mas diz assim, ó, Jesus falando para ele, portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O reino de Deus vos será tirado. Isso é triste, imagina tirar o principal. É o que Jesus está falando, é o que eles vão, quer que a gente entenda. O que mais eu posso fazer por você, Jefferson, por você, Joel, por você, Tadeu, Kevin, Elton? O que mais, o que está faltando? Se a gente inverter, então, vamos inverter a pergunta, vamos fazer vamos parafrasear. O que está faltando? O que falta
O que você precisa para ser salvo? Só aceitar. Só. Creio eu, estou certo ou errada? É isso que a gente tem que entender um negócio. A gente precisa entender. Quem está nos assistindo nesse momento precisa entender isso. O mundo não o mundo que nós vivemos, ele não é o reino de Deus. Não é. Não adianta a gente achar que vai viver aqui servindo a Deus e não sofrer. Não adianta a gente achar que a gente vai servir a Deus nesse mundo e não passar por dificuldades. A Bíblia fala isso em vários lugares. O que acontece com o ímpio acontece com o justo. E, às vezes, com o justo acontece de forma pior. Por que pior? Porque o inimigo tem um olhar mais cuidadoso para com o cristão. Porque é o único que pode destruir o bem, quando o mal, eu estava né? vindo para a igreja, um pastor Yuri, eu acho, ele fez uma pergunta assim: se tivesse 2 barcos, um cheio de crente e um cheio de ímpio, e fosse dado ao poder ao inimigo para afundar um dos 2 barcos, qual que ele ia afundar? Ah, pode saber que é dos crentes. Na hora. Todo mundo já fala isso, mas não, ele vai afundar o dos ímpios, porque os ímpios já são dele. E o crente ele vai continuar tentando. Entendeu? Entendi. Não, pode ser também. Porque... Tadeu, até que ele tem razão, não, né? Não é eu que tenho razão, não. Porque eu respondi dessa mesma forma, entendeu? Quem fez essa pergunta é interessante. Capciosa, né? Entendeu? Porque o inimigo já tem isso aqui na mão. Agora, o crente não. O crente vai viver sendo perseguido por circunstâncias, por pessoas, enfim. Porque nós não vivemos sob o governo de Deus. Vamos lá, Elton. Não, isso é muito interessante que o Joel está falando, porque tudo isso que nós estudamos, que Deus deixou na palavra dele, do passado, é para nós aprendermos e não cometermos os mesmos erros, né? Então, a gente vê que Deus, quando Deus tirou o povo dele do Egito, levou para o deserto, era para quê? Preparar um povo para estar diante dele e guardar a sua lei. Eles estavam tantos anos lá, 400 anos lá, escravos, aquela coisa, então eles estavam sendo o quê? Estavam sendo treinados para aquilo por Jesus, né? Eles estavam sendo transformados por Jesus. E eles fizeram o quê? Não aceitaram, desde aquela época. Então, são coisas que a gente vê recorrente. Satanás, ele é astuto, ele é enganador, mentiroso. Ele não quer que o povo dele enxergue aqui, que o Espírito Santo trabalha no coração para mostrar quem? Que Cristo tem que ser tudo na minha vida. Então, assim, a gente vê muito comentário falando o quê? Que muitos no tempo do fim, que estão dentro da igreja, que parece ser muito bom, vão fazer o quê? Se afastar. Né? E muitos que estão lá fora, no mundo, na Babilônia, estão no erro, vão ouvir a voz de Cristo, vão fazer o quê? E vir para a verdade. Tomar o lugar daqueles que saíram, né? O Espírito Santo está trabalhando na vida de pessoas dentro da igreja e lá fora. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que aprender. Por isso que é importante estudar a Bíblia e a lição. Por isso que é importante assistir umas coisas dessas, porque às vezes a gente acha que está muito bem e, no entanto, não estamos. Né? Temos que cuidar, né? Na parte de quinta-feira, a vindicação do nome de Deus. Joel, essa morte de Cristo na cruz, tudo que hoje a gente conhece também pelo poder do Espírito Santo, vindicou o nome de Cristo? Vindicou o nome de Deus? Como é que vai ser esse caminho até a volta dele? Fazendo um apanhado geral da lição, então a gente vê que Jesus estabelece um reino, Jesus morre, Jesus ele chama um povo, ele municiou esse povo de tudo que era necessário, esse povo não correspondeu de forma positiva, aí Jesus, então, Deus, no plano da salvação, leva a mensagem através de outros povos e também prepara e auxilia e dá suporte a esse povo, mas até hoje o nome de Deus ainda é o quê? Ainda há dúvida. Deus ainda recebe acusações. É questionado. Deus é questionado, Deus é rejeitado. E a lição termina falando assim: tudo bem, o que mais que eu posso fazer? Não posso fazer nada, mas no último dia, aqui na parte de quinta-feira, a lição está dizendo assim: se vocês acreditarem ou não, aceitarem ou não, o meu nome ele vai ser vindicado.
Essa é a verdade final que a Bíblia coloca para nós. O nome de Deus. O que é essa vindicação? A gente viu que o grande conflito, o aspecto central do grande conflito é o caráter de Deus que está em xeque. E Deus dando tempo ao inimigo para que seu reino seja mesmo, né, compreendido plenamente. Deus ele precisa. Deus ele não é limitado, mas ele no grande conflito ele se autolimitou. O inimigo é limitado. Deus ele se autolimitou, porque Deus não pode agir fora dos princípios morais. Deus não pode ser incoerente. Então, Deus ele se autolimitou. Ele escolheu se limitar para que pudesse ser mostrado realmente a base do seu governo. Hoje a gente vive um governo onde há morte, pranto, dor, choro, sofrimento. Deus fala o que para nós? Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. E a lição trouxe para nós que essa vindicação do nome de Deus, ela vai ser um reconhecimento por parte de todos os seres celestiais, por parte de toda a humanidade, de que Deus ele é verdadeiro. Todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Diz que até todo joelho, né? A lição traz todo essa passagem para nós que eu acho muito interessante também. Todo joelho. Se dobrará, toda língua confessará que Deus... Jesus Cristo é o Senhor. Pode falar, pode ir, Elton. Eu sei que você está aí. Elton está doidinho para falar, Elton. No último e grande dia, né? O que vai ser apresentado é o que? A cruz de Cristo Jesus. E no fim, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Tudo isso faz parte da vindicação do caráter de Deus. Todo joelho dobrará. Quem aceitou e quem não, todos vão assumir que Deus estava certo e que o inimigo estava fazendo tudo errado. Graças a Deus que Deus é maravilhoso. E nessa vindicação do caráter dele, ele conta comigo e com você para sermos a coroa, para sermos a estrela, para sermos o troféu dele. Não sei se você alguma vez já sofreu alguma injúria, ou você já sofreu alguma mentira, alguém falando alguma coisa, uma inverdade sobre você que prejudicou você. Como é importante, né? Quando traz à luz, né, que era uma mentira, que aquilo que falaram de você não é verdade, como isso traz um alívio, né? E como a gente se sente bem, porque o nosso caráter foi vindicado perante as outras pessoas e viram que nós não tínhamos nada a ver com aquilo. É isso que eu e você somos para Deus. Cada vez que nós aceitamos a palavra de Cristo, cada vez que aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, trabalhamos por Ele, deixamos de fazer as coisas que desagradam a Deus e nos entregamos totalmente a Ele perante o universo, assim como Jó. Nós vindicamos o caráter de Deus. É o que Deus deseja que você que possamos fazer, que venhamos a fazer a todo instante. Mas eu não queria encerrar sem antes ler o que está escrito aqui no Testemunho para a Igreja, volume 9, que diz assim: tudo quanto nos tem confundido sobre as providências de Deus será esclarecida no mundo futuro. Olha como é importante ir para o céu. As coisas difíceis de serem compreendidas terão então a explicação que nós tanto desejamos. Os mistérios da graça nos serão desvendados. Veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que o amor infinito dispôs a experiência que nos parecia as mais difíceis, ao reconhecermos o terno cuidado daquele que fez todas as coisas contribuírem para o nosso bem. Olha que legal. Nós nos alegraremos com júbilo inexprimível e repleto de glória. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós chegarmos naquele momento assim lá no céu, aquele milênio que a gente sabe que vamos passar lá, vendo as coisas, tentando entender as coisas, tudo será explicado. Essa perda que você teve de um filho, do esposo, esposa, da tua mãe, do teu pai, que você não entende, sofre com isso, a perda de uma empresa, de um emprego, de um namoro, sabe, de um casamento, essa coisa que você não entende, alguém que te traiu, às vezes eu como igreja traí você vai entender. Tudo isso fez parte de um grande conflito, pelo qual Cristo
deu a vida e mostrou todo o carinho e amor por você, para que você olhe para Ele sempre como seu Salvador pessoal. Se agarre nele, mesmo que venha tudo contra você, porque o grande dia, o grande final, está bem perto. E o sonho de Deus é termos com Ele por toda a eternidade. Vamos nos esforçar para isso? Vamos fazer de Jesus o nosso pão de cada dia? Vamos fazer aquilo que Jesus falou, comer e beber da carne dele todo instante? Oremos para isso. Querido Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é maravilhoso. A pergunta da lição é: o que mais o Senhor poderia ter feito? Nada. O Senhor já fez tudo. Agora, nós suplicamos que o Senhor permita que o seu Santo Espírito insista sempre ao nosso coração, para que possamos aceitar tudo que o Senhor já fez, que possamos falar para os nossos amigos, que possamos mostrar com o nosso sorriso diário, com a nossa experiência, com tudo que fizermos, que somos felizes mesmo em meio às tragédias, porque nós cremos que um Deus que morreu na cruz, que virá um dia porá fim a tudo e receberemos a maravilhosa honra de tê-lo sempre ao nosso lado, estarmos junto dele por toda a eternidade. Amém. Esteja com a sua igreja, com cada amigo, com cada estudante da nossa classe, que possam ver em Jesus o guia do dia a dia. Faça-nos, ó Deus, vencedores a cada instante. É o que eu suplico em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meninos. Obrigado, meu grande amigo Tadeu. Deus abençoe você, tá? E logo, logo nós queremos você aqui do outro lado também, aqui junto com nós aqui. Vamos botar 4 cadeiras, tá? E para você que está aí, ó, semana que vem, mesmo dia, mesmo horário, nós vamos estudar mais uma lição dessa lição que está fantástica, mais uma semana. E, por favor, já vai pedindo a sua lição para o próximo trimestre, que vai ser também muito bom. E lembre-se sempre, tá? Compartilhe, dá o teu joinha, o like, dá seu like, eu sempre, terceira idade esquece disso, dá o seu like, tá? E fala para os seus amigos, ó, tem um pessoal lá que tem uma lição lá bem bacana, e lembre sempre, isso você tem que lembrar sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a boca de Deus está aqui escrito em linhas, porque quando você lê a Bíblia, Deus está olhando nos seus olhos. E quando você ora, é você que está olhando para os olhos de Deus. E é esse contato pessoal, interativo, que Deus quer comigo e com você. Um beijo e até semana que vem. Que Deus te abençoe.